Olá, meus Tá, amigos, sumiu Jamile tudo aqui. Davis, Ok. Beabá da Política, aqui diretamente da TV Londres. E hoje nós temos o prazer de entrevistar a nossa deputada federal, Bia Kicis. Bia, seja bem-vinda ao Beabá da Política. Muito obrigada, minha querida Jamile Davis. Estamos aqui para falar para um público que se interessa por política, então vamos em frente. Bia, eu normalmente gosto de começar o programa, porque como é para as pessoas entenderem o que é que acontece por trás da política, eu queria que você explicasse para a nossa audiência como é que uma procuradora resolveu entrar na política e o sucesso que você não só como você atua em Brasília, mas no Brasil e no mundo. Como é que foi isso de sair do direito para entrar na política? Jamile, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam por que eu entrei na política, eu falo que foram por duas forças. Uma força do amor. O amor pela família, o amor pelo Brasil, porque eu vi o PT destruindo os nossos valores, atacando as nossas crianças com pautas como ideologia de gênero, doutrinação nas escolas, destruindo a economia do nosso país, ah, fomentando invasão de terras. Então, um amor pela família e pela pátria e um desespero de ver que se eu não me levantasse para fazer algo, se os brasileiros não se mobilizassem, nós estaríamos fadados a ter um continuismo, né, de todo esse caos e destruição. Então, na época, eu entrei em campo, não sabia nem direito como fazer isso, peguei uma bandeira do Brasil, comecei a ir para os gramados do Congresso, comecei a encontrar outros malucos, como eu falo, que estavam fazendo a mesma coisa, e a gente foi se unindo, e eu acho que uma nação despertou naquele momento, né? Foi isso em 2014. Lutamos pelo impeachment da Dilma, eu me tornei uma líder nacional pró-impeachment, conseguimos o impeachment da Dilma, foi um grande sucesso, conseguimos eleger Bolsonaro, vivemos 4 anos, apesar de pandemia e guerra, vivemos 4 anos de é, grandes possibilidades no Brasil. Eu digo que é como se tivesse aberto um portal e a gente enxergasse como é viver num país onde há liberdade econômica, onde há um presidente que defende os nossos valores de família, liberdade de expressão, a liberdade de empreender. E aí depois, né, com a virada que houve, né, e a volta ao poder do Lula, né, do PT, de todo esse esquema de corrupção, de valorização da bandidagem, proteção dos bandidos, a gente vive hoje essa tragédia que a gente tem vivido aqui no Brasil. Mas foi por tudo isso que eu entrei na política. Eu acho que só o Brasil ganhou com essa sua decisão. Bia, vamos entrar num assunto que eu acho que você provavelmente sente isso ainda mais na pele, como mulher, né? Vale lembrar que você foi a primeira mulher presidente da CCJ, né? Algo assim que muitos, alguns talvez não lembrem, mas a forma como você lidou com as questões na CCJ foi quando eu realmente despertei para poder admirar ainda mais o seu trabalho, porque foi ali que eu disse, a gente precisa de líderes assim. Nós tivemos aí a notícia da cassação da deputada Carla Zambelli. E não é só a cassação da deputada, é a cassação de quase 1 milhão de pessoas que votaram nela e de várias outras que também se elegeram, né, dentro da forma como as eleições funcionam no Brasil. Bia, qual é o seu sentimento neste momento com relação a isso? Jamile, um sentimento de muita indignação. Uma deputada federal das mais votadas do país, sendo caçada por uma opinião, porque dizem que ela fez
fake news, quem é que sabe o que é verdade, o que é mentira na política? Quando você tem adversários lutando, denuncia o outro por uma coisa, inventam mil histórias que depois se comprovam mentirosas. Então, vamos caçar o Lula, que disse que ele não era pró-aborto, que ele era pró-vida. Vamos caçar o Lula, que disse que ele não era amigo do Maduro e do Daniel Ortega, que ele não ia perseguir os cristãos, e a gente está vendo no governo dele muita perseguição aos cristãos, live do Frei Gilson da canção nova sendo derrubada, agora querendo caçar de novo, né, que a fundação da canção nova, a João Paulo II, seja laica. Então, como é que fica esse jogo, né? Então, assim, a deputada está sendo caçada sem nenhuma prova, nenhuma comprovação de que ela tenha falado algo que tenha interferido nas eleições e que fosse mentira, não é? Ninguém interferiu mais nas eleições do que o TSE, suspendendo publicações de quem apoiava o Bolsonaro. Nós fazíamos denúncias que o Lula, sim, ele era pró-aborto, que ele era amigo do Maduro, do Daniel, tudo isso foi suspenso. E tudo isso se confirmou que era verdade assim que ele tomou posse. Então, é um momento de alerta total, está se criando aí um precedente seríssimo para que o sistema, o regime hoje que vigora no Brasil, né, casse todos os opositores. Já caçaram o Deltan Dallagnol, foi o primeiro a cair. Deltan Dallagnol, o deputado mais votado do Paraná, foi caçado por uma ficção, né, jurídica que não existe em lei. Eles criaram uma ficção de que ele teria saído do Ministério Público para evitar que mais tarde pudesse ser cassado, quer dizer, um grande absurdo. A Carla Zambelli também, sendo caçada por opinião. Então, o momento é gravíssimo, Jamile, gravíssimo. O Brasil demonstrando ao mundo que é, sim, uma ditadura e das piores. E eu imagino, né, que no seu caso, sendo deputada federal e conhecedora do direito, o sentimento de impotência, ele deve ser ainda maior, né? Apesar de que você sempre está de bom humor, sempre tem levantado a bandeira de estar positiva, né? Eu tenho observado muito no último ano o quanto que às vezes traz até paz assistir o que a senhora faz, né? Porque a gente relembra de quem é que está no comando, que é Deus, mas eu imagino que para a senhora tem esse peso, né, de saber como é que funcionam as coisas e como elas são exceção no Brasil, como elas são exceções, porque no Brasil absolutamente não funciona nada. Mas a questão, deputada, que as pessoas perguntam, e sempre eu recebo essa pergunta, imagino que para a senhora deve ser 300 milhões de vezes mais. O que é que nós podemos fazer? O que é que o cidadão comum, o que é que as pessoas aqui na Grã-Bretanha, o que é que nós podemos fazer para ajudar? Bom, para ajudar, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que manter a esperança, porque todo cristão, ele tem que ter esperança, porque o próprio Evangelho fala disso, e porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes, o nosso tempo, o tempo da nossa ansiedade não é o tempo de Deus, mas a gente sabe que Ele está no controle. E também a gente se engajar. Não dá para ficar sentado no sofá assistindo, né, e criticando aqui, falando mal ali. Eu acho que é entrar em campo, todo mundo tem que entrar em campo. Ah, como? Vou ter que virar político? Não. Existem várias frontes, muitas frentes em que a gente pode trabalhar, em que a gente pode servir, em que a gente pode ajudar. Então, por exemplo, nós precisamos de advogados, nós precisamos de professores, nós precisamos de médicos, nós precisamos de pessoas engajadas na verdade, na busca da verdade. E no seu papel, onde quer que você esteja, você seja um meio, né, para que a verdade possa atuar, possa agir por meio de você. Né? Um instrumento da verdade, um instrumento dos valores que a gente busca preservar, a família. Então, assim, é preciso se posicionar.
é preciso fazer o seu papel, onde você está. Então, se você é um professor, que você não seja um doutrinador, um abusador das crianças. Pelo contrário, que você esteja atento ao ambiente em que você vive, que você proteja as crianças do assédio que elas podem sofrer de professores abusadores. Se você é um aplicador do direito, que você não aceite o ativismo judicial, que você aplique a lei que foi votada na Casa do Povo, no Parlamento, e não que você não concorde, não é, com o desvirtuamento, né, dos instrumentos. E aí o que acontece, né? Acontece o aparelhamento das instituições e a queda da democracia. Então, onde quer que você esteja, você pode, se você é um médico, que você seja um médico pró-vida, que você respeite, faça respeitar a liberdade entre o médico e o paciente, que você não aceite imposições, por exemplo, de OMS ou de governo, que quer obrigar, por exemplo, uma pessoa a injetar no seu corpo uma substância que ninguém sabe direito o que é, né, que não foi testada, né, e violando a liberdade de escolha das pessoas. Então é isso, onde quer que você esteja, se coloque, se posicione, trabalhe pela verdade, pela liberdade. Perfeito. E se você é um jornalista, se você é um comprometa com a jornalista, verdade. que você seja um jornalista como a Jamile Davis, não é? Uma jornalista que busca a verdade, que não tenta influenciar as pessoas, não é? A favor de censura, que não tenta influenciar as pessoas para que elas aceitem o que está errado. Então, que seja um jornalista que ouça todos os lados, né? Mas que não queira esconder a verdade. Obrigada, deputada. Deputada, eu fico imaginando, né? Eu fico me colocando no seu lugar, já tendo tido a oportunidade de estar ao seu lado em algumas missões e vendo o quanto que a senhora é aguerrida. Eu fico imaginando como deve ter sido trabalhar 4 anos com o presidente Bolsonaro e ser minoria hoje dentro de um governo que trabalha para fazer tudo o contrário do que foi feito 4 anos atrás. Nós temos mais 2 anos aí desse governo e eu particularmente acho que até aqueles que votaram por qualquer motivo, né, porque eu não consigo entender, mas que votaram já se arrependeram. Nós temos mais 2 anos de desgoverno. O que é que nós brasileiros podemos esperar com relação aos nossos deputados, a pessoas como a senhora? O que é que vocês vão fazer, ou vão tentar fazer para sobreviver, para ser nossa voz nos próximos 2 anos? Bom, lutar sempre pela liberdade de expressão, não aceitar, não ser um conformado, não ser um omisso, porque muitas pessoas são contrárias ao que acontece, mas não se colocam, e aí fica parecendo que aquela minoria barulhenta é que representa a maioria. A gente sabe que isso não é verdade. Então, não aceitar, porque assim, tem pessoas que falam assim, o que tem, né, dizer que a pessoa é um homem que se sente mulher, o que tem eu tratar como mulher? E aí é que a mentira vai ganhando espaço. Mas se você se coloca, se você não aceita, né, o teu problema não é com a pessoa, ela pode sentir como ela quiser, mas você não tem que participar dessa fraude, né? A sua percepção não tem que se submeter ao sentimento da outra pessoa. Então, é preciso a gente lutar pela verdade, deixar muito claro que nós somos agentes da luta pela liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, contra a censura e tudo isso, né? E dos deputados, você pode esperar também que a gente lute aí pelo impeachment do Lula, né? Do descondenado, que eu acho que já passou da hora. Mas esse é o momento em que a gente percebe que eu acho que o Brasil está pronto para fazer esse impeachment, para tirar o Lula do comando, né?
porque não dá mais, né? A economia ruindo, é, a gente já está vendo até a mídia, que sempre foi cúmplice dele, né? Que sempre foi o puxadinho do PT e do Lula, já começando um pouco a frear aqui, tirar um pouco o pé do acelerador, começar a falar a respeito dos erros que ele comete. Então, eu acho que esse é o momento e a gente tem que ir para cima, lutar para salvar o Brasil desse que eu falo que é como um bêbado ao volante, né, fazendo com que o Brasil se torne um carro totalmente desgovernado. Apesar de todo o trabalho feito pela direita, pela senhora, nos últimos anos, me parece que realmente, mais uma vez, é a questão econômica que faz com que as pessoas acordem. Né? A senhora deu vários exemplos aí de como nós, cidadãos comuns, podemos atuar para evitar que esse desastre seja ainda maior, para continuar lutando, mas mais uma vez é o bolso doendo e aí as pessoas começam a acordar. A senhora acha que por causa disso a gente pode sonhar com esse descondenado fora da cadeira que ele nunca deveria ter sentado? Eu acredito que sim, Jamile, eu acho que está na hora, sabe? A gente está, como eu falei aqui, eu já estou vendo um movimento da imprensa, daquela imprensa que sempre foi comprometida com o Lula, que passa pano pra caramba, tipo assim, aquela fala, né? A inflação está voltando, entenda como isso é bom. A gasolina subiu de preço, entenda como isso é bom. Né? Aquele povo que os remédios estão mais caros, entenda como isso é bom. Sim. Né? Foi assim que essa imprensa sempre lidou com esse desastre desse governo, e agora estão mudando. Então, eu acredito que sim, está doendo no bolso, e as pesquisas já mostram o Nordeste, né? Então, assim, o Nordeste que foi, tradicionalmente, é o reduto da esquerda, do PT, levantando contra o Lula. Ele perdendo apoio a ponto da desaprovação, da rejeição dele já estar maior do que a aprovação. Perfeito. Então, pessoas que votaram no Lula, gravando vídeos e falando, me arrependi. A história do Pix foi assim, né, de matar, né? A história do Pix, o vídeo do Nicolas foi sensacional, enterrou as pretensões que eles tinham ali de controlar a população por meio do que eles estavam fazendo. Mas a gente sabe que eles vão continuar tentando, uma tentativa atrás da outra, uma tentativa e um fracasso em seguida, outra tentativa, outro fracasso. Tem sido assim a vida desse governo. Sim, a senhora sabe que eu moro aqui na Grã-Bretanha, então todo tipo de informação que eu tenho, ela é secundária, porque eu não estou aí no Brasil para observar. Mas algo que me chamou a atenção foi algumas pessoas comentarem a respeito dessa movimentação que vai acontecer em março, né, onde as pessoas vão para a rua pedir o impeachment do Lula. E algumas mencionaram, falaram, mandaram mensagens até para mim, quando eu divulguei, que elas achavam que elas não compactuavam com isso, porque seria trocar 6 por meia dúzia. O Alckmin é a meia dúzia dos 6 do Lula? A gente sabe que o Alckmin, ele já foi do PSDB, a gente sabe que sempre houve esse jogo, né, essa maquiagem, né, como se o PSDB fosse, exatamente, o Teatro das Tesouras, como se ele fosse oposição. Mas, assim, o Lula, ele tá completamente fora de controle. Né? As declarações que ele faz, que, assim, politicamente, internacionalmente, né? Na questão diplomática, botando o Brasil em saia justa atrás de saia justa, causando problemas para o Brasil, de fato, né? Então, assim, a gente sabe que o Alckmin não vai ser um presidente de direita, não vai ser, porque ele não é de direita, mas é o que nós temos. Precisa tirar o Lula, gente. Precisa tirar o Lula. Não tem outro jeito, né? E aí, depois, em 2026, a gente espera, né, com mais transparência nas eleições, que a gente espera que isso
possa vir a acontecer, com todo o trabalho, inclusive a pressão internacional, que vai haver agora por mais transparência, já está havendo, que a gente consiga eleger um presidente de direita. Pressão internacional, né? Donald Trump, Pressão internacional, presidente sem dúvida, dos pressão Estados internacional. Unidos, trazendo aí, já na sua primeira semana, muita coisa que vai acabar afetando o mundo. Aqui na Grã-Bretanha, nós já estamos tendo algumas reações do próprio governo, que também é de esquerda, né? Aqui, no momento. E muito, a senhora estava lá em Washington e muito foi dito a respeito do que é que pode acontecer com o Brasil. Nós vimos como foi que o Trump se comportou quando um país da América Latina decidiu que não iria receber seus presos políticos não, os deportados, os deportados, e a gente viu que rapidinho mudou-se de ideia, foi um negócio de 6 minutos, eu acho, né, que já mudou-se de ideia. O que é que a senhora vê que pode acontecer com algumas figuras, né, tirânicas no mundo, e parece que o Brasil gosta de proliferar, né, uns tiranos. O que é que a senhora acha que pode acontecer? E olha que a senhora tem, né, o conhecimento da lei. O que é que a senhora acha que pode acontecer vindo dos Estados Unidos em termos de sanção para pessoas, para situações, para indústrias? O que é que a senhora acha? A gente acha que o Brasil pode sofrer sanções, sim. O Trump tem falado, né, que aqueles países que atrapalham, né, os Estados Unidos, por exemplo, o Lula falou em colocar outra moeda que não o dólar para as transações internacionais. Ele falou muita bobagem, né? Sim. Mas isso aqui só para citar na parte econômica do que afetaria diretamente os Estados Unidos. Ele falou que o Trump seria, a volta do Trump seria a volta do nazismo, numa outra roupagem e tal, né? Então, falou muita bobagem. Mas o Trump também está muito preocupado, e o seu secretário de Estado, o Mark Rubio, né? Sobre a questão da liberdade econômica. Não, desculpa, da liberdade de expressão. E a gente sabe que eles têm prometido que vão tratar com mão de ferro aí os ditadores, os agentes políticos que violarem a liberdade de expressão. Então, a gente sabe que o Brasil pode sofrer sanções econômicas e também sanções na pessoa física, que seria, no caso, né, por exemplo, o cancelamento dos vistos, né, dos ministros do Supremo, né, que impõe a censura hoje no Brasil. Então, a gente até prefere que seja na pessoa física, no CPF. Imagina um ministro supremo, a mulher dele não poder mais ir fazer compras nos Estados Unidos, né? Os filhos ou netos não poderem mais ir para Disney, né? Então, a gente sabe que isso aí seria uma pressão imensa, né? De dentro de casa, né? Então, a gente espera que isso vá adiante, siga adiante, porque a gente sabe que isso está sendo encaminhado aí nos Estados Unidos. Perfeito. Deputada, 2026, eu já posso ensaiar chamá-la de senadora? Bom, Jamília, eu tô em campanha para isso. É a minha pretensão. Agora, a gente sabe que quando se trata de política, ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu preciso realmente, e tenho, graças a Deus, o apoio do meu partido, do nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, né, que é a nossa presidente do PL Mulher Nacional, o presidente do meu partido, Valdemar Costa Neto. Então, estou trabalhando junto ao partido e sou a presidente do PL do Distrito Federal. Tudo caminha bem para isso, até porque isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Isso é um pedido, né, daquelas pessoas que votaram em mim, dos meus eleitores aqui de Brasília, das pessoas que me apoiam, que querem que eu continue crescendo na política, né? Então, já estou no meu segundo mandato como deputada, tive, graças a Deus, em ambos os mandatos, uma projeção muito grande, fui a primeira mulher a presidir a CCJ, como você mesma falou, a primeira a presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, toda a minha atuação me projetou muito, graças a Deus eu tenho sempre um retorno muito positivo dos meus eleitores,
E aí a tendência, né? As pessoas querem que eu esteja no Senado, até porque veem que a forma como eu me coloco, as batalhas que eu enfrento, são aquelas que serão melhor lutadas no Senado, porque o Senado é que tem atribuições que eu hoje, como deputada, não tenho, né? Para trabalhar para que a gente possa resgatar o nosso sistema de freios e contrapesos, não é? Para que possa haver um equilíbrio entre os três poderes, que hoje não há. Hoje o Supremo está exercendo o papel que é do parlamento, né? De querer fazer política, né? Política partidária. Um ministro fala, derrotamos o bolsonarismo, onde já se viu. O outro está em campanha pelo semipresidencialismo, está viajando o mundo falando que os ministros vão debater o semipresidencialismo, onde já se viu. Isso é assunto político, não é assunto para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, nós temos um presidente do Senado que não fez o seu papel, não faz o seu papel, né? Não pautou pedidos inúmeros que existem de impeachment de ministro do Supremo e permitiu que eles fossem cada vez mais se apropriando, né, de um poder que não era deles e pela Constituição não lhes pertence, né? Então, eu acho que é por isso que as pessoas me querem também no Senado. Com certeza, com certeza. Eu acho que não é nem só o progresso natural da sua carreira política, mas eu particularmente acho que o posto de deputada federal é muito pequeno, né? Eu acho que a gente precisa expandir a sua atuação. Obviamente você sairia para o Senado, eu imagino, pelo Distrito Federal, não é isso? Mas eu acho que o Brasil precisa da sua voz e do seu voto, né, para estar fiscalizando o que é que esses iluminados fazem, eu acho que devem fazer, porque eu, sinceramente, quando eu vejo o senador Eduardo Girão, ou vejo sei lá, o Flávio Bolsonaro, eu vejo muito pouco, vejo muito mais hoje em dia o Eduardo Girão. Quando eu vejo vocês solitários, né, os poucos lobos solitários que nós temos, o Safe, eu fico desesperada, porque parece um monte de estátua ali, com um cargo que vai levar 8 anos, eu fico pensando, meu Deus, é uma geração, uma década perdida com essas figuras. Então fica aí o alerta para quem vai estar votando. Infelizmente, eu não voto para o Senado, deputada Bia, eu só posso votar para presidente daqui, da Grã-Bretanha, mas vale lembrar, gente, que o Senado, a Câmara, são os deputados, são todos eles que ajudam o presidente que a gente pode votar a estar trabalhando corretamente. Nós tivemos, como o professor Olavo falava, a cerejinha do bolo, e vimos o quanto que o sistema por trás, ele era podre. Então, aprendemos a lição, não vamos cometer os mesmos erros e vamos sim apoiar quem pode nos representar de verdade. Deputada, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a comunidade brasileira que vive aqui no Reino Unido e fora daqui, porque esse programa ele é transmitido para o mundo inteiro. Então, por favor, se a senhora puder deixar uma mensagem. Claro, Jamile, muito obrigada por esse espaço, tá? E eu me dirijo aqui aos brasileiros que estão fora do Brasil, né? É muito bonito a gente ver brasileiros que não se esquecem da pátria, né? Da pátria Brasil, né? Que estão fora, mas estão com o coração aqui no Brasil. Como dizem, vocês podem sair do Brasil, mas o Brasil não sai de vocês. E vocês vibram conosco, torcem, choram, sofrem conosco e lutam conosco também. E isso é muito importante. Eu fico realmente admirada de ver tantos patriotas maravilhosos, né, fazendo um papel de nos apoiar. Olha, vocês não fazem ideia quando a gente é recebido fora do Brasil, todo o apoio que a gente recebe, né, isso faz com que realmente o nosso trabalho fique mais leve, né, e muito mais eficiente também. Então, minha primeira palavra para vocês é de agradecimento, né, e pedir que vocês continuem esse trabalho nas redes sociais, que aproxima a gente, porque nós lutamos também por vocês, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui a relatora de uma PEC que foi aprovada, que hoje já é parte da Constituição, que alterou a questão
da dupla nacionalidade. Sim. Então, hoje, os brasileiros que adquirem uma segunda nacionalidade Não não perde a perdem primeira. mais a nacionalidade brasileira. Você Sim. pode continuar sendo brasileiro, e isso hoje é a regra, antes era a exceção. Antes tinha exceções para que você pudesse manter a nacionalidade brasileira. Hoje não. Hoje você pode manter a nacionalidade brasileira, você só perde se você renunciar por vontade própria, tá? E se você lá atrás renunciou porque teve que renunciar, você pode rever isso daí, porque essa PEC, ela inclusive, ela retroage para beneficiar aquelas pessoas que tiveram que renunciar para adquirir uma outra nacionalidade. Então a gente trabalha aqui pensando nos brasileiros onde quer que estejam, né? Porque nós somos uma pátria, né? Então, ainda que você esteja fora do Brasil, né? Você é brasileiro e a gente tem essa ligação afetiva, né? É, essa ligação espiritual, né? E é por isso que eu fiz questão de lutar para aprovar essa PEC. Estamos aqui trabalhando por vocês, dentro ou fora do Brasil, assim como vocês aí fora também estão trabalhando por nós aqui. Muito obrigada. Deputada Bia Kicis, muito obrigada. Que Deus te abençoe, guarde, proteja sempre. Continua lutando daí, que nós continuamos a lutar daqui. E para nossa audiência, não esqueça, TV Londres, o mundo passa por aqui.